Olá, amigos! Quando nós olhamos com um pouco de inveja para os passageiros que estão embarcando em navios de cruzeiro, logo pensamos em férias maravilhosas na vasta imensidão do oceano. E isso não é surpreendente, já que os navios de cruzeiro modernos oferecem praticamente tudo para algumas férias de luxo caras: restaurantes, bares, piscinas, salas esportivas, quadras de tênis e interiores requintados das cabines. Os quartos simplesmente refletem o luxo. Entretanto, ao descansar em tais condições, as pessoas acabam se esquecendo que elas estão em mar aberto e suas vidas correm um perigo muito maior do que se estivessem em terra, num hotel 5 estrelas. O oceano é um local imprevisível e selvagem para uma pessoa, e ele é capaz de destruir qualquer coisa em seu caminho. E ele também é capaz de destruir as ideias românticas de férias de luxo num cruzeiro a centenas de milhares de quilômetros da Terra. E isso foi exatamente o que aconteceu com um navio de cruzeiro norueguês, o Escape, que foi pego por uma forte tempestade nas águas abertas do Oceano Atlântico. Apesar de que alguns cruzeiros modernos contêm sistemas de proteção contra tempestades severas e tenham sistemas de segurança reforçados, mesmo assim, muitos não conseguem resistir à força da natureza. Esse incidente aconteceu com o navio Escape em 3 de março de 2019, poucas horas depois de desatracar do porto de Nova York. Os meteorologistas não conseguiram fazer uma previsão clara do clima durante o trajeto do navio de cruzeiro, pois o clima dos oceanos está se tornando cada vez mais imprevisível para os meteorologistas. Porém, tudo havia começado tão bem. Milhares de passageiros foram ao restaurante, passearam pelo convés e tiraram várias fotos de lembrança. Repentinamente, sob a pressão da força da natureza, o navio de aço de várias toneladas começou a balançar e ranger violentamente. Por causa das ondas violentas, seu interior começou a ser destruído aos poucos. O que mais chocou os passageiros foi o barulho constante de vidros quebrando, móveis sendo caoticamente arremessados ao ar no convés e também gritos de feridos durante a tempestade, tornando a cena do incidente ainda mais terrível. Praticamente todos os passageiros começaram a entrar em pânico e muitos começaram a gravar vídeos do acontecimento no cruzeiro e depois compartilharam nas redes sociais. Em apenas 40 segundos gravados por um dos passageiros no momento do completo caos, para muitos ficou claro o quão é realmente terrível estar em um navio durante um desastre iminente do mesmo nível que o famoso Titanic. Segundo a equipe de resgate americana, durante a tempestade o navio foi afetado apenas internamente, e dentre os passageiros e tripulantes não havia sido encontrado mortos, o que foi uma grande sorte, tendo em vista a presença de rajadas de vento de até 150 km por hora. Ao desembarcar no porto, apenas algumas pessoas que estavam no cruzeiro precisaram ser hospitalizadas devido a ferimentos leves. A próxima prova de quão indefesas são as tecnologias mais fortes dos seres humanos diante da fúria da natureza foi o navio de cruzeiro Norwegian Breakaway, que foi pego pela tempestade Grayson, também conhecida como bomba ciclone. Um dos navios de cruzeiro da companhia americana Norwegian Cruise Lines, que completava sua rota do Atlântico Ocidental durante 3 dias, se transformou em pesadelo para os passageiros, entre os quais havia muitos milionários. O navio fez uma viagem de 1 semana de Nova York às Bahamas, mas no meio dessa viagem foi atingido por um forte furacão. Rajadas de vento de até 140 km por hora balançaram o navio de tal forma que as pessoas mal conseguiam ficar de pé, segurando-se em móveis e nas escadas, enquanto pratos voavam das prateleiras. Mas isso tudo teria sido evitado caso o capitão Valentão não houvesse tomado a decisão de navegar das Bahamas para Nova York em meio a uma tempestade e transformar a viagem a um paraíso tropical numa viagem ao inferno. Repentinamente, um cruzeiro de 326 metros se inclinou bruscamente e, em instantes seguintes, uma onda gigante atingiu seu convés. Ela fez uma varredura das cadeiras e virou os botes. As saídas do convés estavam fechadas. Mesmo assim, a água penetrava por todas as partes. Vazava pelos poços de elevadores e inundava o piso dos corredores. E, é claro, todos os lugares para entretenimento do navio foram fechados. Os tripulantes do navio tentaram de todo jeito se livrar da água. Tudo foi tampado com cobertores, toalhas e até roupões de banho, mas nada disso adiantou. Os passageiros do navio Norwegian Breakaway publicaram um vídeo relatando como foram suas férias, nas quais passaram dormindo nos corredores para escapar da inundação.
Alguns deles passaram 3 dias usando coletes salva-vidas com o navio balançando, temendo que ele logo afundaria. Outros não saíram da cabine por enjoo e expressaram insatisfação no Twitter. Nunca mais viajarei no Norwegian Breakaway. Esse é o navio mais assustador de todos. Tudo o que nos disseram foi que os navios rebocadores não conseguiam chegar até a ilha particular da companhia de cruzeiro. E nós simplesmente voltamos ao começo. Nenhuma informação, não dizem nada, mais de 3 dias de ondas violentas. Toda a família está doente. Estamos presos dentro de um navio à deriva. Repugnante. No final de tudo, o navio resistiu à colisão com a força da natureza, mas claramente os passageiros não ficaram felizes com essa aventura. Em fevereiro de 2005, o navio de cruzeiro Grand Voyager, com 474 passageiros a bordo, embarcou da Tunísia até Barcelona. Apesar da previsão meteorológica haver alertado sobre um eventual ciclone denominado de maneira carinhosa como Valentina, com riscos de ventos fortes e ondas gigantes durante o percurso, o capitão tomou a decisão de não alterar o trajeto. Como resultado disso, o Voyager foi pego nesta zona perto da ilha de Baleares, onde soprava fortemente o vento noroeste. Dentro de algumas horas, ele ficou mais forte e alcançou a escala 11 de Beaufort, usado pelos marinheiros para determinar o estado do mar. 11 pontos numa escala de 12 significa uma tempestade violenta. A velocidade do vento atinge 110 a 120 km por hora. A altura média das ondas é superior a 11 metros e a altura máxima chega a 16 metros. Nesse clima, até mesmo gigantes navios porta-aviões não se arriscam a deixar os portos. Não havia quem quisesse nadar na piscina. O movimento da água criava uma visão terrível. Os passageiros foram estritamente proibidos de deixar suas cabines apenas em casos de necessidade. E isso foi uma decisão correta. Mas observar pela janela da cabine como o navio mergulha para debaixo da água e depois emerge novamente, cria uma sensação de que o próximo mergulho será o último. Na manhã de 14 de fevereiro, a tripulação estimou a altura das ondas entre 9 e 14 metros. As janelas da superestrutura do convés foram quebradas. 3 dos 4 motores do navio falharam. Os sistemas de controle e de suporte de vida pararam de funcionar. Depois disso, o capitão enviou um sinal de SOS e várias embarcações de resgate foram enviadas até o Grand Voyager. Entretanto, a tempestade continuava no local do desastre, o que dificultava significativamente a operação de resgate. De acordo com representantes da Guarda Costeira Francesa, a comunicação com o Voyager foi realizada por meio de código Morse, que indicava a terrível situação do navio. O mais perigoso de tudo foi a falha do motor. Um navio que não consegue se mover na água não pode ser controlado. Por essa razão, ele poderia ser arremessado lateralmente ao mar como consequência gravíssima. Para piorar, o navio se localizava entre rochas, o que o deixava em situação mais tensa. Felizmente, na noite de 14 de fevereiro, os tripulantes conseguiram ligar outro motor, o que lhes permitiu aumentar sua velocidade em até 18 km por hora. Depois de um dia, o navio, acompanhado por 2 navios de resgate, chegou ao porto de Cagliari, na ilha italiana de Sardenha. Como resultado da tragédia, 20 passageiros tiveram pequenas lesões e o interior da embarcação ficou seriamente danificado. Testemunhas descreveram a situação dentro do navio como completo caos e destruição. No final de março de 2019, os passageiros do navio de cruzeiro Viking Sky, de 230 metros, enfrentaram grandes problemas na costa oeste da Noruega. A bordo haviam aproximadamente 1.300 passageiros e tripulantes. O navio enviou um sinal de socorro assim que começou a se mover em direção à terra. Se vocês acham que foi fácil aos passageiros o fato de que eles estavam chegando em terra, então vocês se enganaram. Foi por um milagre que o capitão do navio e sua equipe conseguiram dar partida em um dos motores e ancorar a cerca de 2 km da costa. A velocidade do vento na área onde se localizava o navio chegava a 100 km por hora, e as ondas alcançavam uma altura de 4 a 5 metros. A tempestade não era das mais fortes. Entretanto, o principal problema era o fato do navio não conseguir se mover por conta própria e corria o risco de ficar encalhado e cair lateralmente, repetindo o mesmo destino do infortunado Costa Concórdia. Além disso, em tais situações, é proibido evacuar os passageiros em botes salva-vidas, devido ao fato de que eles podem virar. As equipes de resgate decidiram realizar a evacuação por via aérea com a ajuda de helicópteros.
Alguns passageiros disseram mais tarde que eles tiveram a pior experiência de voo em suas vidas. Os serviços de resgate transportaram 479 pessoas por dia, carregando uma por vez por helicóptero, até o clima melhorar para poderem começar a rebocar o navio. E tudo isso foi culpa do baixo nível de óleo nos tanques, fato pelo qual ocorreu o desligamento de emergência dos motores no pior momento possível. Mas isso não foi algo fácil para os passageiros do navio turístico que, mesmo sobrevivendo a essa situação de pânico, precisaram de ajuda psicológica logo após chegarem em terra. Esse incidente ocorreu em Bordeaux, na Noruega, que é considerada uma das cidades que mais ventam na Escandinávia. O capitão do gigante navio de cruzeiro MS Nord-Nord decidiu parar o navio de emergência na baía no auge da tempestade. O incrível trabalho feito pelo experiente capitão foi filmado por testemunhas oculares do pier. Ele conseguiu atracar perfeitamente, apesar das ondas e do vento. A autoconfiança do capitão é fácil de ser explicada. O Nord-Nord chegou a ir até a Antártica, mas a margem de segurança do navio não permite tais coisas. Depois de esperar um mau tempo, o navio voltou ao seu trajeto. Mas a verdade é que alguns passageiros preferiram desembarcar antes disso, pois decidiram que já tiveram sensações extremas o suficiente. Por hoje é só, amigos. Deixem seus likes se o vídeo foi interessante para vocês e escrevam os seus comentários abaixo. Até o próximo vídeo!